Boa noite, irmãos. Hoje, dia 28 de agosto de 2022, estamos transmitindo mais uma live diretamente da Sala Zoom para todos os irmãos que podem acompanhar pelo YouTube. Desejo a todos uma boa live e que Yau e Yauxa abençoe a todos. E assim seja feito conforme a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Assim seja, irmãos. Boa noite, Pai de Yauxa. Hoje é dia 28, né? 28 de agosto de 2022. Gratidão, papai, mais uma live, né? É muito maravilhoso, né, irmãos? A palavra sendo revelada agora para os filhos de Yauxa. E nós vemos que quando a gente coloca um vídeo ali, né, repercute muito nas redes sociais, né? Então, nós colocamos aquele vídeo, né, papai ordenou que a gente filmasse e colocasse, divulgasse, né, nas redes sociais. Para quê? Para aqueles irmãozinhos ali, né, que ainda não são convertidos, para que eles vejam a forma que nós fazemos as nossas reuniões, né? Por quê? Temos que deixar o quê? Deixar o alimento, né? E o quê? E eles têm que ver conforme nós fazemos para poder fazer, porque eles vão ter que fazer isso na tribulação, né, irmãos? E de uma forma indireta, a gente, quando a gente coloca aquele vídeo, os irmãos ali, né, eles caem matando em cima da gente, né? Isso é para se cumprir, meus irmãos. Eu peço para os irmãos não ficar tristes. É para se cumprir só apenas aquela profecia. O papai Yauxa fala que no dia do Filho do Homem, o Filho do Homem ele tem que ser rejeitado por essa geração, né? Ele tem que ser rejeitado. Então, a gente vê quando os irmãos fazem vídeo dizendo que estamos idolatrando Yauxa, é uma ignorância tão grande deles, porque se a gente se pega o vídeo para ver, a gente fala nitidamente adorado somente Yahweh. É fato, só que o que eles querem? Eles querem o quê? Eles querem achar algum motivo para nos acusar, né? Assim como aqueles fariseus também faziam isso, tentava achar um motivo. Até que fez o quê? Colocaram testemunhas falsas para acusar nosso papai, né? Então, no nosso tempo não vai ser diferente, irmãos. Então, eu peço para os irmãos sempre divulgar, né, nas redes sociais. Por quê? Porque é uma forma deles de deixar um bom testemunho nessa terra, né? Deixar um bom testemunho, né? Porque vai chegar um momento, irmãos, que eles vão pegar esses vídeos, eles vão falar assim, olha, devemos fazer conforme eles faziam, né? Nós uma vez ignoramos eles, só que agora devemos fazer como eles faziam, né? E eles vão ter que fazer dessa forma, né? Porque somos exemplo para eles, né? A forma que reunimos, a forma que estudamos a palavra, a forma que o papai nos revela os seus segredos, isso é exemplo para eles, ok, irmãos? Então não vamos ficar tristes não, né? De vez em quando bate uma tristeza, mas não a tristeza de estar nos atacando, mas sim uma tristeza por eles, né? A gente tentando ajudá-los, né, de alguma forma, e eles de forma assim, direta recusando, né? Recusando e colocando palavras em nossas bocas, né? Eles são tão infantis porque não conseguem nem entender o básico, que é Yauxa Pai. O básico, né? Eles pensam que no céu Yau criou tudo, né? Que Yau criou tudo ali e que não tem hierarquia, que não tem pai, que não tem filho, né? Se existe aqui na Terra uma hierarquia, quem dirá no céu? As coisas terrenas são semelhantes às coisas celestiais, né, irmãos? Gratidão, papai. Vamos invocar o papai, né? Invocar a presença dele para perto, que ele venha falar conosco hoje, né? Que eles venham nos ensinar cada dia mais, né? A palavra, os segredos, né? E os segredos estão ficando cada dia mais profundos, né, irmãos? Cada dia mais profundos, né? Que assim seja. Vamos invocar o papai, então, irmãos. Ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau, porque tu é o nosso Pai, que assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Papai querido, papai amado, e ao forte, valente. Gratidão por mais um dia estar aqui na tua presença, papai, ouvindo a tua voz maravilhosa. Gratidão, papai, por mais um dia estar aqui aprendendo, pai. Gratidão por cada irmãozinho que está aqui nessa live hoje. Abençoe a semana, papai. Que seja uma semana abençoada, uma semana próspera para cada irmãozinho, papai.
Cada irmãozinho que tiver seus projetos de vir para BH, papai, que tu confirme esses projetos, que eles venham sem nenhum impedimento, papai, para perto das águas. Mas aqueles irmãos que não podem vir ainda, papai, os abençoe, guarde-os, livra de todo mal, que toda seta de Satanás dizendo ao ouvido deles que eles não vão conseguir, que caia por terra, papai, pois sabemos que aqueles que são seu eleito, será assim, chegará assim, a perfeição, chegará à estatura do perfeito varão, papai. Gratidão, papai, que essa palavra de hoje venha nos ensinar cada dia mais as tuas verdades, venha nos ensinar, papai, a como comportar nessa terra como um servo de Yahweh, papai. Que cada dia mais venhamos crescer em graça e conhecimento em vista de Yahweh e dos homens, papai. Pois temos que deixar o bom testemunho nessa terra, papai. E que assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja, irmãos. Gratidão. Que irmão que ouviu a ministração de hoje, irmãos? Levanta a mão para me saber quem que ouviu a ministração de hoje. Deixa eu ver. Quem ouviu a ministração de hoje? Assim seja. Assim seja. Vamos só dar uma pincelada lá? Vamos abrir em Lucas. Só um detalhe. Lucas 24. Vamos lá. Lucas 24. Lucas 24. 24 não, irmãos. É Lucas 22. Deixa eu ver aqui. Lucas 22, versículo 7. Lucas 22. Para os irmãos que ainda não ouviram, já quando ouvir, entender. Mais fácil, ok? Lucas 22, versículo 7. Lembrando que a live é o intuito de quê? De ruminar. Vamos trazer o que é uma ministração nova? Não. Vamos ruminar, né? Ruminar. Lucas 22, versículo 7. Todos abriram? 22, versículo 7. Diz assim, ó. Veio o dia dos ázimos, quando deveria ser imolada a Páscoa. E Yahusha então enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para comermos. 9. Perguntaram-me: onde queres que preparemos? Onde queres que preparemos? Respondeu-lhes: logo que entrares na cidade, encontrarei um homem levando um jarro de água, Segue-o até a casa que ele entrar, Direi ao dono da casa. Irmãos, os irmãos têm que entender que o papai, ele trabalha com links através de uma palavra, para a gente poder linkar com outra palavra. E assim que é a forma dos links. Ok? Continuando. O mestre te pergunta, né? João e Pedro perguntou para o homem, né? Que estava o dono da casa, que estava segurando o jarro de água. O mestre te pergunta: onde está a sala que comereis a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará no andar superior uma grande sala provida de almofadas. Irmãos, por que está falando aqui provida de almofadas? Entendeu? Esses são tudo segredos, não está aqui à toa. Continuando. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo conforme Yahusha, que disseram Yahusha, e prepararam a Páscoa. Tá. Lemos o versículo inteiro. Agora vamos pegar os pontos importantes. Diz assim, ó. Yahusha enviou 2 personagens, João e Pedro e João. E falou assim: ide, preparais a Páscoa. E perguntou: onde queremos que preparasse? E Yahusha respondeu: logo que entrasse na cidade, encontrareis um homem levando uma jarra de água. Irmão de Cleiton, quando fala levando uma jarra de água, o que quer dizer, irmão? Você que ouviu a ministração, você já está afiado. Quer dizer que representa Micael, né? O anjo das águas.
Exatamente, exatamente. Não está aqui à toa. Ele não está do nada, ele estava andando no meio da rua, falou assim: vou ali pegar um jarro de água e vou andar no meio da rua com um jarro de água. Não. É tudo coisas, tudo sinais para a gente poder entender quem é a representação desse personagem. Exatamente. Olha só, e continua. Logo que entrar na cidade, encontrarei um homem com um jarro de água. Seguiu até a casa que ele entrar. Segue ele. Você vai seguir ele. Não, mas a gente pode seguir homem. Não, segue ele. São sinais, são detalhes, palavrinhas pequenas que para nós transformam numa palavra imensa. Continuando. Versículo 11. Direis ao dono da casa. Direis ao dono da casa. Fazendo um link que quando o dono da casa se levantar, que está aqui em Lucas 13, abre lá. Lucas 13, 25. Lucas 13, 25. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começares a bater na porta, dizendo: Mestre, abre-nos. Ele se responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinaste nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai de mim todos aqueles que possuem, que praticais a injustiça, que cometeis a injustiça. Quando a volta lá atrás, faz um link com o dono da casa, que está relatado aqui, né? No versículo 20, deixa eu conferir, no versículo 10, né? Respondeu-lhes: Logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando um jarro de água. Seguiu até onde ele entrava. Versículo 1. Direis ao dono da casa, mostrando claramente, né, que os discípulos tinham que seguir aquele homem, né, o anjo das águas, para quê? Para partir o pão, para fazer a ceia no andar superior. No andar superior. É uma representação da ascensão no andar superior. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender? Isso aqui é só uma leve pincelada para os irmãos ter curiosidade, voltar no estudo e pegar o estudo completo, porque hoje a palavra foi maravilhosa. Ok, irmãos? Gratidão, papai. Não vou estender mais, porque eu espero que os irmãos, que eu vi que tem muitos irmãos que não ouviram ainda, espero que os irmãos voltem e ouçam a ministração completa, ok? Agora nós vamos abrir lá em Ezequiel 17. Ezequiel 17. Vamos abrir lá. O estudo hoje necessita de muita atenção, viu, irmãos? Ezequiel 17. A palavra que o papai trouxe quarta-feira, e hoje vamos ver em detalhes. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Está na página de Al-Shalom, 1502. Todos abram. Os irmãos vão entender. O irmão Ed Clayton, ele ouviu todos os áudios ali das respostas e falou que os irmãos ficou com muita dúvida nesse ponto. Muitos irmãos responderam errado nesse ponto. Então, dessa forma que eu pensei, falei assim, vamos ruminar essa palavra que os irmãos vão entender. E assim que os irmãos vão entender, ok? Vamos lá, então, vamos ler. A partir do versículo 7, irmãos, vamos pegar o versículo 7 porque é muito extenso. Vamos lá, ó. Ao lado desta, existe outra águia. Tinha também grandes asas de plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes. Voltou-se era para a copa, desde o canteiro em que ela estava plantada, a fim de que regasse. Estava plantada em campo fértil, junto a águas abundantes, para formar ramos e produzir frutos, tornando-se a videira magnífica. 9. Diz-lhe que assim fala o mestre Ial. Acaso ela vingará? Acaso ela vingará? Acaso a águia não arrancará as suas raízes? Acaso a águia não arrancará as suas raízes? Irmã, deixa eu ver aqui uma irmã. Irmão Alisson, quem é essa águia que arrancará essas raízes? É o anti-Mashiach, irmão. É o anti-Mashiach. Emanuel, exatamente, irmão. Emanuel. Irmão Moacir, e quem é as raízes? As raízes é Micael, né? A raiz é Yalcha. Yalcha.
Esse é o detalhe que os irmãos têm que focar. Vamos abrir lá em Isaías 53. Vamos ver se é Isaías 53 mesmo. Vamos lá. Deixa marcadinho que a gente vai voltar. É sempre bom lembrar. Por isso que eu pergunto para os irmãos voltar à memória. Deixa eu ver se é 53. Deixa eu ver aqui, irmão, se é 53 mesmo. Eu sou igual papai, eu não guardo muito número, não. Isaías 53, exatamente. Isaías 53, versículo 2. 53, 2. Ó, diz assim: ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoas de quem todos esconde o rosto, desprezado, não faziam caso dele, e, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Versículo, e nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido, purial e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa da nossa iniquidade. Aqui está falando de Yahusha. É Yahusha. Toda vez que falar de raiz, irmão, toda vez que falar de raízes, vai estar falando de Yahusha. Entendeu? Raiz é Yahusha. Por quê? Porque em Isaías 11, vamos abrir lá rapidinho, só para a gente lembrar, que são pontos que devemos lembrar. Isaías 11 diz assim, ó: um ramo sairá do tronco de Jessé. Um ramo. Quem que é o ramo? Irmão Moacir, quem que é o ramo? O ramo é Micael. Exatamente. Se o ramo é Micael, a raiz tem que ser o quê? Antes dele, entendeu? Então a raiz é Yahusha e o ramo vai ser Micael, entendeu? Assim seja. Mas gratidão, é isso mesmo, a gente tem que estar aqui para crescer, ok? Então, toda vez que falar de raiz, vai estar falando de Yahusha, ok? Né? Naquela condição, ele já era Micael e Yahusha. Mas, para a resposta ficar uma resposta mais bonita, falar de raiz, está falando de Yahusha, ok? Vamos voltar lá em Ezequiel 17. Volto todos lá. Ezequiel 17. Ó, versículo 9. Diz-lhes assim: fala o mestre Yahweh, acaso ela vingará? Acaso a águia não arrancará suas raízes? Não estragará seus frutos, fazendo secar todos os seus brotos novos, de modo que não haja necessidade de braço forte e de muita gente para arrancá-lo pela raiz? Ó, arrancá-lo pela raiz. Por quê? Porque ele é uma árvore, vai arrancar ele pela raiz. Entenderam? Continuando, ó. Eis que está plantada, vingará? Eis-la que está plantada, vingará? Acaso não murchará ao sopro do vento oriental, no mesmo canteiro que ela brotou? Versículo 11. Então, a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: assim falarás à casa de rebeldes. Por acaso não sabeis o que significa essas coisas? Dizei mais: como sabeis, o rei da Babilônia veio a Yahushalã, tomou seu rei e seus príncipes, conduzindo para a Babilônia. Irmãos, tem que prestar muita atenção mesmo. Irmão José Pereira, quem que é o rei da Babilônia? É Lúcifer, né? Lúcifer, exatamente. Lúcifer, exatamente isso. Só que nesse momento aqui, ele já está falando, vou resumir que os irmãos ouviu a ministração de quarta-feira, fala assim, ó: assim falarás à casa de rebelde. Por acaso não sabeis o que significa essas coisas? Dizei: como sabeis, o rei da Babilônia veio a Yahushalã, tomou seu rei e seus príncipes, conduzindo para a Babilônia. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, obrigando-o a prestar juramento, levando contigo os grandes da terra, a fim que o seu reino permanecesse submisso, incapaz de rebelar-se, né? E
por isso, disposto a cumprir a aliança, não, pulei, deixa eu ver aqui, rebelar-se, e por isso, disposto a cumprir a aliança, observando com fidelidade. Mas esse príncipe acabou de rebelar contra ele, enviando os mensageiros ao Egito, a fim de que lhe fornecesse cavalos e gente em grande número. Por acaso terá êxito? Ponto. Vamos lembrar aqui. Primeira coisa, vamos abrir lá em 2 Reis 24. Deixa marcadinho que a gente vai voltar. Abre em 2 Reis 24. O que os irmãos têm que entender? Neste momento, deixa eu perguntar a algum irmão aqui. A irmã Adriana, neste momento, quem que é o rei de Al-Shalá? Está no carregador. O rei de Al-Shalá é Micael? Eu estou falando deste momento. Quem que é o rei de Al-Shalá neste momento? Nesse momento, Yalcha. Não, irmã, não é Yalcha. O rei de Al-Shalá, é isso que eu pensei que os irmãos não entenderam essa parte. O rei de Al-Shalá, existe o rei. Quem que é o rei de Babilônia? Responde para mim, irmã Adriana. É Lúcifer. Quem que é o rei do Egito? É o falso profeta. Exatamente. Então, consequentemente, quem que vai ser o rei de Al-Shalá? Emanuel. Por quê? A gente vai ler isso aqui agora. Você vai entender isso aqui agora. A única pergunta que eu não tive foi essa. E eu errei. Não entendi. Do desafio, eu tinha errado esta pergunta mesmo. Foi a que eu não tinha captado. Ah, entendi. Só que agora você vai captar agora. Quer ver? 2 Reis 24. 2 Reis 24. Vamos resumir. Primeiramente, vamos ler primeiro, que os irmãos vão entender. No seu tempo, 2 Reis 24, versículo 1. No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele. E Joaquim lhe esteve sujeito durante 3 anos. E depois se revoltou de novo. E como o homem participou desse processo? Bom, desliga esse áudio, por favor, aí, que apareceu aí. Voltando, No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele. E Joaquim, na verdade é Joaquim, lhe esteve sujeito a ele durante 3 anos. E depois se revoltou contra ele. E mandou contra ele bandos de caldeus, arameus, moabitas e amonitas. Incitou-os contra Ialdá para destruí-lo, conforme a palavra de Ial havia pronunciado por intermédio de seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Ialdá por uma ordem. Manassés, por uma ordem, né? Deixa eu ver aqui, de Ial, que queria rejeitá-lo na sua presença, por causa dos pecados de Manassés. Por tudo isso que ele fizera, e também por causa do sangue inocente que eles haviam derramado, inundando Ial-Shalã de sangue inocente. Ial não quis perdoar. Lembrando, irmãos, as representações não é a vida inteira da pessoa, por exemplo, fulano de tal representa Micael, né? Só que naquele momento, é isso que os irmãos têm que entender, naquele momento, não é a vida inteira dele, entenderam? Por isso que o Pai nos dá links, para poder pegar aquele momento exato que está fazendo o link, ok? Resumindo, a gente vai vir aqui agora, quer ver, no versículo 15, olha aí, versículo 15, diz assim, deportou Ialquim para a Babilônia, e também deportou de Al-Shalã para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres, seus eunucos e os nobres da terra, Neste momento aqui, Ialquim aqui representa Micael. Neste momento, representa Micael. Ele foi tirado da Babilônia. Ele era o rei, tirado de Al-Shalã, né? Ele era o rei.
Ele era o rei. E foi tirado junto com ele os nobres da terra. Entenderam? E ficaram quem? Os pobres, né? Ficaram os pobres. Depois você pega o contexto inteiro que você vai entender que foram tirados esses e ficaram os pobres da terra. Vira a página no versículo aqui, ó. Continuando aqui, vamos pegar no versículo 15, ó. Deportou Ialquim para a Babilônia. Vamos falar na linguagem dos irmãos. Deportou Micael da Babilônia, que já era Ialcha. Lembrando, Micael já era Ialcha, porque por pouco tempo o seu povo santo herdou a herança. Vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Olha só. Deportou Ialcha e Micael para a Babilônia. Ial deu o livramento. Não foi ele que pegou e jogou. Não. Ial deu o livramento, né? Porque ele não poderia tocar. O impuro não podia tocar no puro, ok? Também deportou de Al-Shalam para a Babilônia, a mãe do rei, suas mulheres, seu eunuco e os nobres da terra, né? Quer dizer, junto com Micael e Micael, seus filhos, né? A sua família. Versículo 16. Todos os homens valentes em número de 7.000, os ferreiros, os artífices em número de 1.000, e todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio na Babilônia, ó, pelo rei da Babilônia. Agora, olha só. Em lugar de Ialquim, vamos dizer, em lugar de Micael, presta atenção, em lugar de Micael, o rei da Babilônia constituiu o seu tio, o seu tio, resumindo, um da sua família, tá? Não vamos entender no pé da letra, não. Um da sua família, cujo o nome dele era Matanias, cujo mudou o nome dele para Sedequias. Os irmãos entenderem. Foi o rei da Babilônia que instituiu o outro rei, substituindo o primeiro que ele deportou. Entendeu? Então, naquele momento que o rei, né, verdadeiro de Al-Shalam, que é Ialcha Micael, veio para a terra, lá não ia ficar sem rei. Porque nas antiguidades, vamos dizer assim, era sempre assim. Quando um rei derrotava o outro, o reinado não ficava vazio. Aquele rei que derrotou o outro, ele assumia o reinado. Vou dar um exemplo aqui dos Médios do Persa. Tinha o neto do rei Nabucodonosor, não sei se é o neto ou o filho, os irmãos me lembram, aquele momento ali que ele tomou o vinho, né, na taça dos utensílios de Al, ali na taça de Al, um vinho fermentado, e veio o dedo, escreveu ali naquela parede, e Daniel foi lá e interpretou aquela escrita, né? Que o quê? Que o reinado seria tirado dele e daria para outro. O reinado não ia só ser tirado dele. O quê? Seria outro que conquistasse o reinado, que seria rei. Entenderam? Então, nesse momento, o rei de Al-Shalam é quem? É Manuel. Entendeu? É o Antimachia que é o rei de Al-Shalam. Entenderam, irmãos? Entendeu, irmã Adriana? Então, é isso que eu vi que os irmãos não entenderam. Realmente, na ministração, eu consegui entender que os irmãos não entenderam. Entendeu? E quando eu ouvi o áudio, eu falei assim, coloca a pergunta, porque quando eu ouvi o áudio, realmente eu falei assim, realmente os irmãos não entenderam. Porque quando fala quem que é o rei de Al-Shalam, os irmãos assustam, pensam, quem que é o rei de Al-Shalam? E Al-Shalam Micael, fato. Só que naquele momento temos que entender que nós o quê? Fomos tirados de lá. Porque não está falando do rei de Al-Shalam terreno, irmãos. Porque o rei de Babilônia terreno é Satanás? Não, teve vários reinos. A gente está falando das coisas celestiais. Entenderam? Então, neste momento, né? Depois pode perguntar um negócio? Oi. Depois pode perguntar um negócio, só para me tirar uma dúvida minha? Mas toda dúvida, deixa mais pro finalzinho, por favor, viu, irmão? Senão Tá perde bom. lá. Tá? Era a respeito disso mesmo, mas tá bom. Tá, então pode perguntar, vamos ver. Porque, no caso, o Emanuel é o rei de Al-Shalam, no caso celestial, porque está habitado pelo querubim. Uhum. Isso remete também a Gênesis 14, né, quando o papai Arthur deu aquela ministração que quando um rei vence o outro, toma todos os despojos e tudo aquilo que é da pessoa. E quando eu estava vendo a ministração que eu lembrei desse Gênesis 14. Exatamente. Aí, por esse motivo, eu pensei assim, então Emanuel, ele é o rei, porque ele venceu o rei que estava no templo, que é Micael.
Exatamente. E tomou os despojos. Só que Exatamente. aí foi. Aí. É isso aí. Exatamente. Boa colocação, irmão André. É isso mesmo. Quando o rei vence o outro, ele toma os esposos, toma o reinado, toma tudo. Entenderam? Toma tudo. E o interessante dessa passagem que foi o rei de Babilônia que fez o quê? Que deu para ele o reinado. O rei de Babilônia que instituiu o próximo rei. Entendeu? Agora a gente vai voltar lá em Ezequiel 17. Essa era uma dúvida que os irmãos estavam assim. Realmente eu vi que os irmãos não entenderam. E é muito importante isso mesmo. Vamos lá agora. Agora os irmãos entenderam antes dessa passagem que foi instituído um reinado. Quem instituiu esse reinado? Quem colocou esse reinado ali, quem colocou os reis, né, e os príncipes, foi o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, tá? E agora Lúcifer, com medo de ter uma ali contra ele, de ter uma vamos dizer assim, como é que foi? Uma rebelião contra ele, o que ele fez? Não vai deixar isso aqui. Ele faz assim, que eu vou enviar eles para outro lugar, entendeu? E agora que a gente vai entender, ó, vamos lá. Versículo 11. Então a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Assim fará a casa de rebeldes. Por acaso não sabeis o que significa essas coisas? Dizei mais. Como sabeis, o rei de Babilônia, agora vamos traduzir, Lúcifer, veio a Yalxalã terreno. Aconteceu? Aconteceu Yalxalã terreno. Só que nós, irmãos, filhos de Yalxa, a nossa coisa não é entender as coisas terrenas. Nossas coisas é entender as coisas celestiais. Entenderam? Então, tudo que estiver falando terreno, para nós, é celestial, ok? Então, fala assim, ó. O rei de Babilônia, Lúcifer, veio a Yalxalã e tomou seu rei. Ó, ele instituiu Emanuel como rei. Agora tomou o reinado dele. Pegou ele e seus príncipes, o reinado de Emanuel junto com seus príncipes, conduziu para a Babilônia. Para onde? Para a terra. Para a Babilônia. Para onde? Para a terra. Para o país aqui, dos mercadores. Entendeu? Para a Babilônia. 13. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, obrigando a prestar juramento e levando consigo os grandes da terra. Os grandes da terra. Fez o quê? Fez uma aliança com quem? Lúcifer e Emanuel. 14. A fim que o reino permanecesse submisso, incapaz de rebelar-se, por isso capaz de rebelar-se, e por isso disposto a cumprir a aliança, observando com fidelidade. Mas esse príncipe acabou-se de rebelar-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito, a fim de que lhe fornecesse cavalos em grandes números. Por acaso terá êxito? Por acaso escapará aquele que fez tais coisas? Escapará apesar de violar a aliança? 16. Por minha vida, palavra de Yahweh, certamente ele morrerá na terra do rei, em que deu o trono, cujo juramento desprezou a aliança e violou, isto é, morrerá na Babilônia. Voltando, ó, certamente ele morrerá na terra do rei, em que lhe deu o trono, Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13. Ó, Apocalipse 13. Todos abram. Oi, irmão Shaul. Oi, irmão. Esse do versículo 13 aqui, então, seria esses que desceram junto com o Emanuel, seria isso? Os príncipes? Isso, tá falando do versículo 13. Eles principados. Exatamente, é o que desceu junto com o Emanuel. O Emanuel não desceu sozinho, entendi, né? Com ele a sua corja, entendeu? Irmão Shaul. Oi, irmã. Esses príncipes que desceram, eles estão espalhados por toda a terra? Com certeza, irmã. Com certeza, estão espalhados por toda a terra, entendeu? Entendi. Aqui, ó.
Muitos irmãos passam despercebido nessa parte aqui, ó. Quando a gente pega no capítulo 12, no versículo 18, logo acima do versículo 13, diz assim, ó: coloquei-me depois na praia do mar. Marca aí, praia do mar. Praia do mar. Marca aí, praia do mar. 13:1, fala assim, ó: vi então uma besta que subia do mar. Subia do mar. Que subia do mar. Irmã Marlene, quem que é essa besta que subia do mar? É o antimachia. Exatamente, exatamente. Vi então, aí tem que traduzir para os irmãos, né? Vi então o antimachia Emanuel subindo do mar. Tinha 10 chifres, ó, irmã, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha os príncipes deles aí, irmã Rosana. Está vendo? Tinha 10 chifres, chifres é autoridade, e 7 cabeças. Sim. Príncipe. Tá vendo que ele não é à toa que ele tinha 7 cabeças. Ele não tem 7 cabeças mesmo, entendeu? Entendeu, irmã? Entendi, irmão. Tinha Gratidão. 10 e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. Sobre a cabeça o nome blasfemo. Ó, versículo 2. A besta que vi parecia uma pantera, com os pés como de urso, era como de urso. Sua boca como mandíbula de leão. Ó. E o dragão lhe entregou seu poder e seu trono. Marca aí, seu trono, e grande autoridade. O dragão entregou o quê para ele? Seu poder, seu trono e grande autoridade, ok? Agora você vai marcar aqui e vai voltar lá em Ezequiel 17. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Fala assim, ó. Versículo 16. Por minha vida, palavra de Yahweh, certamente ele morrerá na terra do rei em que ele entregou seu trono. Na onde que é a terra do rei? Na Babilônia. Na Babilônia. Até aqui os irmãos entenderam? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Até aqui tem alguma dúvida? Eu estou entendendo. Irmãozinho, Oi, irmã. o seu trono seria o antimachia, né? Que é o trono do dragão, né? É isso? Na verdade, ainda não. Ainda não. Você vai entender o trono. A gente entende que o trono ali é um querubim. Tá? Só que nesse entendimento aqui ainda não é esse entendimento. Tá? Não é o antimachia. Não é porque ele não pode ser o trono e aquele que senta no trono. Entendeu? Não é duas pessoas distintas. Entendeu? Quando fala entregou seu trono, é que entregou seu poder. Entendeu? Entregou seu reinado, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Ele é o rei da Babilônia. Só que quando ele conquistou Yal-Shalã, ele se tornou o rei de Yal-Shalã. Só que o que ele fez? Deu o seu trono para o filho dele, vamos dizer assim, ó, toma lá, vai lá e reine. Entendeu? Deu o seu trono, deu o quê? Deu autoridade para que ele reinasse sobre Yal-Shalã, entendeu? Sim. Exatamente. Então, vamos aqui, ó. Voltando. Certamente, ele morrerá na terra do rei. Que rei? Rei da Babilônia. Babilônia. Não acho que é Babilônia. Roma, Vaticano. Em que lhe deu seu trono, cujo juramento desprezou, cuja aliança violou. Isto é, morrerá na Babilônia. Agora a gente vai ler aqui em Ezequiel 28. Vamos lá, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Todos abriram? Ezequiel 28? Ó, vou perguntar aqui, irmão de Cleito, quem que é o príncipe de Tiro? A paz de Alcha. Aqui, no caso, fala o rei de Tiro, né? Ele é o Satanás, é o Lúcifer. Então, lê aqui, ó. A palavra de Yahweh foi dirigida nesses filhos. Diz ao príncipe de Tiro. Lê aí, 28. Lá no início, né? Isso. Quem que é o príncipe de Tiro? Então, se é o príncipe, é o Emanuel. Exatamente, exatamente. Irmão, mas ele não é rei ele não é rei de Babilônia? Agora também ele é rei de Tiro? Você está entendendo? Que é representações, que eram duas pessoas diferentes, só que tudo para a gente entender um personagem. Quando fala príncipe de Tiro, é Emanuel, tá? Príncipe de Tiro, Emanuel. Olha só. Aqui no início, no versículo 1, fala o príncipe, né?
Já no versículo 11 fala ao rei. Ao rei, exatamente. É o detalhe. Tá? Então, primeiro a gente vai ao príncipe, aquele que herdou o trono, aquele que o rei de Babilônia, vamos dizer assim, que o rei de Tiro deu para ele o trono, ok? Ó, versículo 1, ó. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro assim, diz o mestre Yahweh, ó, pois em teu coração se exalta orgulhosamente, dizendo: eu sou Deus. Irmã Laís, eu posso colocar aqui eu sou Deus ou eu sou Yahweh? Pode ler novamente, irmãozinho? Ó, você tem que acompanhar na sua Bíblia para você entender, porque senão você vai... Acompanha aí, ó. Ezequiel 28, 1. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz Yahweh, pois em teu coração se exalta orgulhosamente e dizem: eu sou Deus. Aqui é a palavra certa, é Deus ou é Yahweh? É Yahweh. Ele queria se passar por Yahweh. Não, irmã. Não? Ah, tá, não. Entendeu? Ele queria se passar pelo pai dele, irmã. Ele queria se passar por Zeus. Entendeu? Ele não quer se passar por Yahweh. Yahweh vai sentar lá no Vaticano? Não. Ele quer se passar pelo pai dele. Entendeu? Ele quer se passar pelo pai dele. Por quê? Porque Micael, ele não vai se passar pelo pai dele? E são tudo representações? Se tem um ponto aqui, não tem um contraponto aqui? Por isso que ele fala, ó, pois em teu coração se exalta orgulhosamente e diz: eu sou Deus. Continuando, eu ocupo. O trono é dele? Está escrito que o trono é dele? Não, ele está ocupando trono divino. Divino. Aqui a gente não vai trocar por Ial. Aqui é divino, porque é um trono de Deus, é um trono de Zeus. Ocupo trono divino no coração dos mares. Você lembra quando eu pedi para ler Apocalipse 12, que fala assim, ó, e parei, me coloquei na praia do mar? Na praia do mar. Quando a gente vê aqui, ó, pois em teu coração se exalta orgulhosamente e diz: eu sou Deus. Quer dizer, ele estava querendo se passar pelo pai dele, irmão. Entendeu? Aqui não estava querendo se passar por Ial. Entendeu? Ele não queria se passar por Ial. Alguém ia passar por Ial lá no Vaticano? Porque o trono dele nós já sabemos que é no Vaticano. Entendeu? Entendeu, irmãzinha Laís? Compreendi, irmãzinha. Bem esclarecedor esse detalhe. Gratidão a papai. Entendeu? Porque, ó, é isso que tá. E lembrando, Deus aqui tá com letra minúscula. Entendeu? Letra minúscula. Entendeu? Ó, ocupo. Essa que é a palavra-chave nossa. Eu ocupo. Não é dele. Fazendo link com aquele que estava ocupando. Por quê? Porque o rei de Babilônia deu para ele ocupar. Só que era dele? Não, era do rei de Babilônia. Ele só está ocupando. Entendeu? Porque o trono que vai ser colocado dentro do templo do Vaticano não é o templo de Emanuel, é o templo de Satanás. Entendeu? É o templo de Satanás. Entendeu? Só que o filho dele que vai sentar. É o filho dele que vai sentar. Entendeu? O teu trono, aí é o contraponto. O teu trono, ó Ial, o teu trono é de Ial. O teu trono é de Ial. Entendeu? No contraponto. O trono de Yalcha é de Ial. O trono de Yalcha e Micael é de Ial. Por isso que tem uma passagem que fala: o teu trono é de Ial. O trono não é dele, o trono é de Ial. Então, no contraponto, Satanás não pode fazer nada novo, ele vem sentando no trono do pai dele. Entendeu? No trono do rei da Babilônia. Por quê? Porque aqui na terra, Babilônia, ali, a igreja católica vaticana ali vai estar o trono do rei. E quem que é o rei de Babilônia? Ele é o rei de Babilônia? Não, o rei de Babilônia é Satanás. Ele vai estar ocupando aquela cadeira. Entendeu? Exatamente, ó, continuando, ó. Pois em teu coração se exalta orgulhosamente e diz: eu sou Deus, ou eu sou Zeus, ocupo trono divino no coração do mar. Ó, apesar de ser um homem, agora é Ial e não Ial, apesar de ser um homem e não Ial, alimentas no teu coração pretensões divinas, né? Porque ele quer ser Zeus. Certamente és mais sábio que Daniel.
Nenhum segredo te desconcerta. Ó, por tua sabedoria e inteligência adquirisse riquezas e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão notável é a tua sabedoria nos negócios que multiplicasse a tua riqueza e teu coração se orgulhou dela. Por isso, assim fala o mestre Ial. Visto que no teu coração se igualasse, aqui já é Ial, ao D maiúsculo, se igualasse a Ial, né? Por quê? Porque o cavaleiro de Apocalipse 19, ele tem um nome, o nome que ninguém conhece. Quem que é esse nome que ninguém conhece, irmão Davi? Em Apocalipse 19, ele leva um nome que ninguém conhece. Qual que é esse nome? Ial. Exatamente, irmão. É Ial. O nome que ninguém conhece é Ial. Entendeu? O nome que ninguém conhece é Ial. Por quê? Porque ele é a imagem de Ial invisível. Entendeu? Então, ele estava querendo se igualar a quem? Estava se querendo igualar a Ial? Não. Ele estava querendo se igualar a Yalcha Micaial, ocupando o trono do pai dele. Entendeu? No momento, Yalcha Micaial Yalcha, ele ocupou o trono do pai dele, correto? O trono de Yalcha, não é? O trono de Yalcha, ele ocupou nas regiões celestiais. Então, o que está falando? Você está tentando aqui no versículo 6, por isso, assim fala Ial, visto que o teu coração te igualasse a Ial. Ele está se igualando a Ial na luz inacessível? Ial todo-poderoso? Não. Ele está se igualando um personagem que é a imagem de Ial, invisível, entendeu? Então, ele está se igualando a Yalcha Micaial, entendeu? Por quê? Porque o nome de Yalcha Micaial, na profecia de Isaías 8, fala assim, ó, um menino nos nasceu, um filho foi nos dado. Está falando de quem ali? Yalcha. Ele se chamará Ial Forte. Qual é o nome dele? Ial Forte, entendeu? Então, esse é o nome que ele carrega, que ninguém conhece, entendeu? Então, Emanuel, ele está tentando se igualar a Yalcha Micaial. Entenderam, irmãos? Todos os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida nessa parte, irmãos? Irmãozinho, eu quero compreender melhor. Assim, a gente vê que o Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, como a gente viu lá em Isaías 14:13, né? Ali quando fala já semelhante, está falando de Micael, porque Micael é semelhante a Ial, né? Isso. Uhum. É só esse detalhe, irmãozinho, para mim tá correto. Quem que é o Altíssimo que ele estava querendo se igualar? A Yalcha Micaial. Yalcha Micaial, porque está em Isaías 14:14, fazendo um link com Apocalipse 14:14, aquele que está numa alta nuvem, o Altíssimo, que é Yalcha Micaial. Entendeu? Oi, irmã. É aqui essa dúvida que eu queria também tirar. Quando fala assim, ó, apesar de seres homens e não Ial, né? Ele não é querubim? Tá, mas ele é querubim. Mas aí eu te falo. Gabriel é o querubim, não é? Sim. Como é que ele está aqui na Terra? Ele está aqui na Terra com 4 faces? Não, está como homem. Exatamente, é essa a questão. Por quê? Porque é como homem, entendeu? Sim, obrigada, irmão. O homem, dá licença um pouquinho, meu amado irmão. O homem referente é criatura criada, por isso que está escrito homem, criatura criada. O homem, criatura criada, e também que ele está na condição de um homem, né? Ele está com um homem. Essa aqui é a imagem de um homem celestial, entendeu? Um querubim teria 4 faces. Por mais que ele seja um querubim, celestialmente, na Terra ele tem que ver como homem. Não tem como ele vir como querubim, entendeu? Vamos lá, continuando. Irmão Shaul, agora a gente entende a colocação da irmã Laís, né? Por isso que ele diz assim, subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo, né? Por isso que é a colocação. Agora a gente fica mais claro que a gente compreende, né? Por que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? É porque ele queria ser como um homem, irmãos. Entendeu? Ele queria ser como um homem. Serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser um homem, entendeu? Entendeu, irmão? Exatamente, irmão Robson. Continuando, ó. Rapaz, papai Alcha. Oi, irmão Shaul. Oi, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Linka, então, aí, eles querendo, então, se hibridizar? Eles estão querendo se misturar nesse sentido também?
Exatamente, ele quer se misturar, entendeu? Ele quer se misturar, entendeu? Entendeu, irmão? Gratidão, gratidão, é isso aí. Tá. Vamos lá, versículo 6, ó, fala assim, ó. Por isso, assim fala. Primeiramente, na onde que está passando isso tudo aqui? Está passando no coração do mar, tá? Coração do mar. Coração do mar é Babilônia. Anota aí, Babilônia. Vaticano. É o Vaticano. O Vaticano é o coração do mar. Por isso que Apocalipse 13 fala assim, ó, eu me pus agora aqui na praia do mar. Na praia do mar. Não está falando mar ali à toa. É para mostrar onde que ele estava. Que aquela Apocalipse 13 está passando na Babilônia, no Vaticano. E olha só, versículo 6, ó. Por isso, assim fala o mestre Ial. Visto que em teu coração se igualasse a Ial, também trarei contra ti estrangeiro. Irmão Edicleito, essa pergunta tem que ser para o irmão graduado. Irmão Edicleito. Por que fala assim, ó? Visto que em teu coração se igualasse a Ial, versículo 7, também te trarei contra ti estrangeiros. Por quê, irmão? Fala, trarei contra ti estrangeiros. É a mais terrível das nações. Isso aqui, Brasil, né? É onde está concentrado os filhos de Ial. Ô, irmão, errou. E errou feio. Você errou feio. Irmão Robson. Por que fala assim, ó? Presta atenção, é sabedoria. O irmão pode pensar um pouquinho, ó. Visto que igualasse, no teu coração se igualasse a Ial, também trarei contra ti, ó, a mais terrível das nações. Desembanharão a espada contra a tua beleza da tua sabedoria e profanarão o teu esplendor. Far-te-ão descer a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Quem que são esses estrangeiros aqui? Irmão Robson. Acho que eu já sei, irmão. Lembrei. Você lembrou, irmão? Uhum. Tá, então pode falar, irmão. As duas testemunhas. É isso aí que a irmã Alaide falou. Exatamente. Por quê? Porque Elias que vai matar o Otmachia. Não estão e a viúva vai pedir o juiz infiel, no caso, fazer justiça. Exatamente. Eles não estão em Al-Shalom, eles estão em Babilônia. Então, naquele momento, qualquer pessoa que não for do país dele é estrangeiros. E aqui fala, trarei estrangeiros, mostrando que é dois, no plural, estrangeiros, entendeu? Falando aqui que os dois, né, que a gente já sabe quem que vai matar o Antimachia, irmão de Cleito. O Antimachia vai ser Marcha, né? É Marcha ou Raial? Marcha, porque Marcha que combatia contra o faraó lá na época dele, e Raial ele combatia contra a Babilônia. Exatamente. Quando a gente pega aqui, ó, é muita sabedoria, irmãos, presta atenção. Eu trarei contra ti estrangeiros, Moisés, Marcha e Raial, a mais terrível das nações. Desembanharão a espada contra a tua beleza, da tua sabedoria, e profanarão o teu esplendor. Far-te-ão descer a cova, e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Ele vai morrer na onde? No Vaticano. No Vaticano. E aí, a mulher que é a esposa dele, pedirá para o juiz iníquo. Pedirá, olha, ressuscita eles, vinga eles. Entendeu? Vamos abrir essa passagem? Vamos lá. Marca aí e vamos lá. Lucas, se eu não me engano, é Lucas 17. Deixa eu ver. Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Fala assim, ó. Contou-lhe ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade
na grande cidade, na praça da grande cidade, havia numa cidade um juiz iníquo, que não temia Iau, e não tinha consideração com os homens. Nessa mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça. Quando fala faz-me justiça, irmã Edna, o que quer dizer faz-me justiça? Quer dizer, vingar, né? Vingar a morte do marido dela. Não, não é vingar a morte, é duas coisas diferentes. Vingar é uma coisa, fazer justiça é outra, tá? Fazer justiça é reviver ele. Por isso que tem que entender. É muito bom perguntar por causa disso, tá vendo? Aqui, olha, aqui em Apocalipse 9, deixa eu ver se é Apocalipse 9. Eu não gravo muito número, irmão. Só que minha Bíblia é toda marcada, então eu sei direitinho onde que tá. Quer ver, ó? Versículo, Apocalipse 6. Fala assim, ó. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas do que tinham sido imolados por causa da palavra de Iau e do testemunho que delas tinham prestado. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? São duas coisas diferentes, fazer justiça e vingar nosso sangue. Fazer justiça é dar um corpo para eles, reviver. É mesmo. É ressuscitar, exatamente, entendeu? Então, quando o juiz, a viúva está pedindo para fazer justiça, é para poder ressuscitar o marido dela, que é a Xia. Entendeu, irmã? Entendi. Aí, vingar é matar aquele que matou. Vingar é matar aquele que matou. Oi, irmão. No caso do antimachia lá, não é ressuscitar, é reviver, né? É reviver. Por isso que eu falei, nesse caso aqui, Apocalipse 6, 9, está falando de ressuscitar, porque vão ressuscitar aqueles que estão debaixo do altar, dando para eles dando para eles um corpo, entendeu? Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça? Vai fazer justiça. O que é fazer justiça? Dar um corpo para eles. Mas naquele momento não fez justiça. Por quê? Porque pegou eles, colocou eles debaixo do altar, ele estava debaixo do altar do sacrifício, colocou eles debaixo do altar do incenso, entendeu? Fazer justiça é dar um corpo, entendeu? Nesse momento aqui é ressuscitar. Agora, para o Emanuel, é reviver, entendeu? Entendi. Agora vem cá, vamos lá de novo. Versículo 3, Lucas 18, 3. Ele fala assim, ó: nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, Durante muito tempo, ele se recusou, depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema Iau nem respeito os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha me esborvetear-me. 6. E o mestre acrescentou: escutai o que disse esse juiz iníquo. E Iau não faria justiça a seus eleitos? Aí faz um link lá com Apocalipse 6, 9, que a gente leu agora. Que clama dia e noite, mesmo que faça esperar. Por isso que está falando lá assim, ó: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás? Por isso está falando assim, ó: fazer esperar. Digo-vos, fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltará, encontrará fé sobre a terra? Encontrará, irmão Alisson, fé sobre a terra quando o Filho do Homem voltar? Sim. Encontrará sim, irmãos. Assim seja, né, irmãos? Assim. Entenderam essa parte, irmãos? Entenderam? Sim. Sim. Vingar, fazer justiça. Vingar e fazer justiça. Duas coisas distintas. Vamos voltar lá para Ezequiel 28. Lembrando, o que a gente está lembrando aqui? A gente está lembrando que Lúcifer deu o trono de Oxalã para o seu filho. E depois pegou o seu filho, né, o rei e seus príncipes, e jogaram por terra. Para a terra. Para quê? Para que eles não se rebelar contra ele e manter seu reinado intacto. Entendeu? Você vê que isso é um reino dividido. Um reino dividido não vai prevalecer. Tá vendo como é que é o reino dividido? Ele não vai prevalecer.
Entenderam? Aí, quando ele é jogado na terra, aqui em Ezequiel 28, fala muito bem, explica direitinho quem que é esse personagem, que é o anti-Machia, que ele está sentado, se igualando ao pai dele, está sentado no trono, que é do pai dele, por isso que fala, ocupa o coração divino. A palavra é essa, divino. Não é dial, é divino mesmo, porque divino vem de Deus, vem de Zeus. Ocupa o divino no coração dos... Aonde é o coração dos mares? Vaticano. Entenderam? É muito simples, irmão. Quando a gente tem o entendimento que a gente tem agora. Entendeu? Só que a gente vê, quando a gente faz algumas perguntas para os irmãos ainda dão uma errada, mas é natural, porque é muita informação. Nosso corpo ainda é limitado, realmente. Eu erro. O irmão me pergunta, passa na minha memória 30 mil coisas, entendeu? E dentro dessas 30 mil coisas, passa uma certa, só que eu vou lá e erro. Entendeu? Só que isso aqui é o conhecimento, só que depois que ele me corrige, irmão, eu nunca mais erro. Pode ter certeza, eu nunca mais... É assim mesmo, irmãozinho. Eu não vou errar mais o ali que o irmãozinho me ensinou, porque eu não sabia, sabe? Eu não tinha pegado esse entendimento. E hoje eu aprendi e não vou esquecer mais. Gratidão passada. E isso é uma forma, irmãos, por isso que eu falo, o pai, não é eu que escolho os irmãos, não é eu que escolho, irmã Edna, por que é essa pergunta aqui? Não é eu que escolho, é o Espírito que escolhe, porque o mesmo Espírito que está em mim é o Espírito que está em você. O Espírito que está em você fala assim, ó, ela não entendeu essa parte, pergunta para ela, aí eu pergunto, ela não sabe responder, eu vou dar a resposta correta para ela, aí ela aprende, entendeu? Como é que é a lógica das coisas? Por quê? Unânimes, irmãos. É o mesmo Espírito, entendeu? É o mesmo Espírito. Por isso que a maioria das perguntas que papai faz na reunião, os irmãos que estão presentes lá, muitos acertam, mas muitos também erram. E é perguntas simples. Por exemplo, aonde que é o país dos mercadores? Aonde que é a terra dos mercadores? Básico. Só que o quê? Os irmãos erram. Por quê? Só que depois daquele erro, depois que ele falou, explicou, nunca mais. Nunca mais. Entenderam, irmãos? Então não fica chateado, tá? Aqui estamos crescendo. Errar é normal. Por quê? Você está errando que você vai acertar. Você está errando por quê? Porque o papai ele vai te mostrar a verdade e não vai esquecer mais. Ok? Então, voltando no estudo. Vamos lá. Vamos ler novamente aqui, então. A palavra de alma foi dirigida, versículo 28, versículo 1, Ezequiel. A palavra de alma foi dirigida. Filho do homem, diz ao rei de Tiro, ao príncipe de Tiro. Assim diz o mestre Ial. Toda vez que falar de príncipe Emanuel, quando estiver falando dessa questão. Príncipe Emanuel, rei, o pai dele. Príncipe Emanuel, rei Lúcifer. Príncipe Emanuel, rei Lúcifer. Entenderam? Ó, pois em teu coração se exalta orgulhosamente e diz, eu sou Zeus, passando pelo pai dele. Ocupo, coração divino, não é dele, ele ocupa, não é dele. O rei de Babilônia, ali é Babilônia, ali não é Yalxalã, que ele estava lá em cima, ali é Babilônia. Então, o reinado ali é do pai dele. O rei de Babilônia é Lúcifer, ok? Ocupa o trono divino no coração do mar. Apesar de seres homem e não Ial, que aqui já está na letra maiúscula, porque que não está falando de Ial supremo, Ial na luz acessível, aqui está falando do personagem que carrega o nome de Ial, alimenta em teu coração pretensões divinas, porque ele quer ser Zeus, ele quer passar pelo pai dele. Assim como Micael passou pelo pai dele, que agora recebeu o nome do pai dele, né? Aqui, estou falando neste momento aqui, já tinha recebido o nome do pai dele, Emanuel também queria receber o nome do pai dele, entendeu? Certo que és mais sábio que Daniel, nenhum segredo te desconcerta, tua sabedoria e inteligência adquirisse riqueza e acumulasse ouro e prata em teus tesouros. Tão notável a tua sabedoria dos negócios que multiplicasse a tua riqueza. Em teu coração se orgulhou dela. Por isso assim fala o mestre Ial. Visto que em teu coração se igualasse a Ial, também eu trarei contra ti estrangeiros. Voltar a explicar novamente para os irmãos inculcar. Por que voltar estrangeiros? Porque estava ali na Babilônia. Então, aquelas duas testemunhas que estavam pregando contra a Babilônia, aqueles dois que mataram, na verdade, matou um, mas quando eu falo um é os dois, né? Porque as duas testemunhas estão juntas. Não era daquela nação, era de uma outra nação, os estrangeiros, mostrando que Moisés e Raial, Macha e Raial. Ó, também trarei contra ti, vamos traduzir, Macha e Raial,
a mais terrível das nações. Desembanharão a espada contra a tua beleza, da tua sabedoria, a espada da tua beleza, a espada, irmãos, a espada da tua beleza. Aqui, ó, contra a tua beleza e a tua sabedoria, profanarão o teu esplendor. Fartião descer a cova, quer dizer, matará ele, e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Então tu dirás, na presença dos teus assassinos, eu sou Zeus, querendo passar pelo pai dele. Com efeito, tu és homem e não Zeus. Terás morte de incircunciso. Terás morte de incircunciso. Ah, irmão, ele vai ser decapitado? Não. Uma da cabeça do dragão será ferida de morte. Não é que vai ser decapitado, irmãos. O Emanuel não vai estar lá no meio do Vaticano com a cabeça cortada. Não. É que vai ter uma ferida de morte na cabeça. Entenderam? Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu achava que quando fala que tinha uma morte de incircunciso, ele seria degolado. Mas não é. Ele vai ter uma ferida de morte na cabeça. Entenderam, irmãos? Caduque isso, hein? Terá morte em circuncisos pela mão de estrangeiros, pois eu, Iau, disse isso. Palavra de Iau. Assim seja, irmãos. Então, os irmãos entenderam que esse personagem que vai morrer, que a gente já captou quem que ele, que é Manuel, é aquele mesmo personagem de Apocalipse 17, de Ezequiel 17. Vamos lá agora. Paulo. Oi, irmão. Quando você falou que terá a morte de incircunciso, travou. Se você puder explicar novamente. Tá. O versículo 10. Exatamente. Terá a morte em circunciso. Vamos abrir aqui em... Deixa eu achar aqui. Apocalipse. Onde que fala? Aqui, Apocalipse. Deixa eu ver onde que é aqui. Apocalipse... Algum irmão caça para mim aí que uma das cabeças parecia mortalmente ferida e a ferida foi curada. Uma das cabeças... Apocalipse 13, não é? É 13. Apocalipse 13, 3, não é? Isso, exatamente. Eu estava aqui embaixo, exatamente. Quando fala que terá a morte de incircunciso, ele não vai ser decapitado, não. Não é igual Golias que foi decapitado. É porque ele vai ter uma ferida de morte na cabeça. Olha aqui, ó. 13:1. Vi então uma besta que subia no mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera, contudo, os pés eram de urso, e sua boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. 3. Uma de suas cabeças, só está fazendo link que vai ser na cabeça. Ele não vai ser decapitado, só está fazendo link que vai ser na cabeça. Por isso que fala, uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida. Então, quando lá está escrito em Ezequiel 28 que terá a morte de circunciso, ele não vai ser decapitado, ele vai ter uma ferida de morte na cabeça. Entendeu, irmão de Cleiton? Ferida de morte na cabeça é uma ferida grave? É uma ferida que vai morrer, ele vai morrer. Vou dar um exemplo. Não é que vai acontecer. Um exemplo. Por exemplo, uma pessoa ele está lá em Babilônia. Aí vem uma pessoa, exemplo, irmãos, não é para levar no pé da letra. Aí vem um atirador lá do alto do prédio e dá um tiro de fuzil na cabeça dele. Pô, a pessoa que recebe um tiro de fuzil na cabeça praticamente está morta, né? Então, uma ferida de morte. Então, vamos pensar assim, ele morreu. E, de fato, ele vai morrer, entendeu? Então, uma ferida mesmo, ele vai ter uma ferida, ele vai morrer. Por isso que, quando ele morrer, ele vai no abismo, pega outros 7, né? E se torna o 8º, entendeu? A paz de Alchema, Shaul. Paz de Alchema. Ô, irmão, por que fala uma de suas cabeças? É porque ele é o querubim? Não, por que fala uma de suas cabeças? Presta atenção. Por que fala uma de suas cabeças? Vai lá em Apocalipse 13.
Vamos lá, em Apocalipse 13. Ô, irmão Shaul, podemos dizer que uma dessas cabeças ele está falando que é diademas, né? Então, diademas é uma autoridade, né? Então, se ele vai perder uma autoridade, né? Esse rei, né? Ele vai perder uma de suas autoridades, né? Seria isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Presta atenção. Na cabeça que tem a coroa. Não é que a cabeça que é a coroa. A cabeça tem uma coroa. Abre Apocalipse 17, versículo 8. 17, 8. Lá em Apocalipse 3 fala, vi uma besta que tinha o quê? 7 cabeças. Uma besta que tinha 7 cabeças. E uma dessas cabeças parecia mortalmente ferida. Apocalipse 17, 8. A besta que viste, que besta que é essa? A besta que se levanta do mar. Ela não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia e não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária inteligência e quem tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Não é 7 montes, irmão. É 7 reis. Dos quais 5 já caíram. Quer dizer, já foi para o abismo. Um existe. O outro ainda, o que existe era naquela época, de Elrana. O outro ainda não veio. Esse que ainda não veio é Emanuel. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Porque por logo que ele se levantar, entre aspas, vamos dizer assim, ele vai ter uma ferida de morte e vai para o abismo. Aqui, a besta que existia e não existe mais, ela própria é o 8º e também uma das 7. Então, irmã Cida, as 7 cabeças são esses 10 reis, esses 7 reis, entendeu? Porque os 7 espíritos do antimachia, os 7 espíritos de Satanás, não tem o 7 espíritos de Al? Quer dizer, o contraponto. Entendeu? Sim. Gratidão, irmão. Entendeu mesmo, irmã? Você conseguiu entender? Entendi. Por isso que a palavra fala assim, que o antimachia já agia naquela época. O espírito do antimachia já agia naquela época. Entendeu? Já agia naquela época. Fazendo um link aqui, são também 7 reis. 7 reis. Dos quais 5 já caíram, quer dizer, 5 foi para o abismo. Aí, quando esse rei, essa cabeça, né, dá 7, quando essa cabeça sofre uma ferida, ela morre, então ela vai no abismo. E pega os outros 6, né, que com ela é o 7º, e sobe e se torna o 8º. Entendeu? Entendi. Gratidão, irmão. Os irmãos todos entenderam essa parte, irmãos? Irmãozinho, quando ele sofre a ferida ali de morte, é no final dos 5 meses, né? Não, é no começo dos 5 meses. Os 5 últimos meses que são os piores. No começo dos 5 meses. É isso que eu quis falar, acabei falando errado. Começo dos 5 meses. Ele leva a ferida de morte, volta vai para o abismo, pega os outros 7, com ele o 8º, né? Na verdade, pega os outros 6, com ele é o 7º. Pega os outros 6 e ele se torna o 8º, e aí vamos dizer assim, ele fica bem pior, entendeu? Ele fica bem pior, entendeu? Irmã Laís, e quando que ele vai para o abismo? Quando ele levar a ferida de morte ali da testemunhas, né? Das 2 testemunhas, de Mártia. Exatamente. É nesse momento que ele vai. E aí, quando ele volta, ele já volta mais poderoso do que quando foi, e aí ele mata as 2 testemunhas, entendeu? E aí as 2 testemunhas ficam ali com o corpo estirado na praça da grande cidade, né? Até o momento ali que um hálito de vida sopra na narina dele, que ele fica de pé, e alguém, né, que diz, sobe até aqui, né? Sobe até aqui. Ô, irmão Shaul. Oi. Quando ele volta é quando o juiz Inico fez justiça. Fazer justiça, exatamente. Quando ele volta é quando o juiz Inico fez justiça. Porque reviveu ele. Entendeu? Reviveu ele, porque ele foi no abismo,
pegou os outros 6, né? Junto com ele, com o corpo do 7º, e se tornou o 8º, entendeu? Então aí ia fazer justiça. O Papa Francisco revive Emanuel lá no Vaticano. Simples, né? Isso vai ser um testemunho para nós, irmãos. Presta atenção. A gente está trazendo isso. Aí vai ver. Aí os irmãos vão ouvir que nós, antes de acontecer isso, nós já havia profetizado, nós já havia interpretado a Escritura, mostrando que o Emanuel vai ter uma ferida de morte, ele vai morrer, o falso profeta vai revivê-lo, e ele vai voltar pior, vai matar as 2 testemunhas. As pessoas, os irmãos falam assim, pô, eles sabiam disso, através da palavra, né? Esse vai ser para nós um bom testemunho, né? Irmãozinho Paulo Shaul, isso acontece na condição que eles estão hoje, né? Como homens. Você está falando de quê? Do antimachia, quando ele sofre a ferida de morte. Como homens. Por isso que lá em Ezequiel 28, você vê que a palavra está toda linkada. Fala assim, ó, tu és o homem e não Zeus. Tu és homem. Eles não é querubim. Tu és homem e não Zeus. Está aqui na terra com o corpo humano. Entendeu? Como diz o irmão de Gaia. E o falso profeta fazendo revivendo ele, o falso profeta, como homem, então isso que vai fazer com que todos adorem a besta. Todos adorem a besta, exatamente. Porque morrer é uma ferida de morte, tipo assim, uma ferida que todo mundo fala assim, morreu. Né? Não tem como consertar essa ferida, vamos dizer assim, curar essa ferida, né? E aí o falso profeta ali vai lá e revive ele, né? E ele, quando ele volta pior. E aí vai ser os 5 piores meses, né? Entenderam, irmãos? Aí fica claro, irmão Shaul, né? A condição inferior, né? Que é as 2 diferenças, né? Do reviver, que é no mesmo corpo, e o ressuscitar no corpo glorificado, né? Exatamente, fica bem claro. Inferior de quando ele estava num corpo de homem, né? Exatamente. Então vamos voltar lá para Ezequiel 17. Os irmãos entenderam, né? Boa pergunta, viu, irmã Cida? Quem são as 7 cabeças? É uma pergunta que a gente já estudou isso muito. E a gente tem que voltar ruminando, né? Vamos voltar então lá em Ezequiel 17. Deixa eu ver quanto tempo que tem. Já tem ainda mais umas 2 horas aí. Já fiz a introdução, agora eu vou continuar, dar início... Gratidão. Pode continuar. Diz assim, agora vamos começar, né, irmão? Agora vamos começar, né? Vamos lá, Ezequiel 17... Tem mais meia hora para você, hein, Shaul? Tá bom. Meia hora, irmão. Vamos lá, faz assim, ó. Por minha vida, palavra de Yahweh, certamente ele morrerá. Aí por quem que ele vai morrer? Pelas 2 testemunhas, na terra do rei, em que lhe deu seu trono, na onde? O Vaticano, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Isto é, morrerá na Babilônia. Quanto ao faraó, mesmo com seu grande exército, com suas tropas imensas, ele não conseguirá salvá-lo pela guerra, embora levante trincheiras e construa fortalezas para a destruição de tantas vidas humanas. Não é salvá-lo ressuscitando ele, revivendo ele, não, irmão. É salvá-lo da morte, porque já está determinado que ele tem que morrer, entendeu? Aqui quando fala assim, ó, o faraó com seu grande exército, com sua grande tropa, né, mostrando ali quem? O Vaticano, vai estar tudo lá dele, mesmo assim, com toda a segurança, com tudo, ele vai morrer. Não é salvá-lo de depois reviver eles, não. É salvá-lo de evitar que ele morra, entenderam? Embora levante trincheiras e construa fortaleza para a destruição de tantas vidas humanas. 18. Sim, ele desprezou o juramento e violou a aliança. Depois de assumir um compromisso, fez tudo isso. Ele não escapará, tá? Tá falando do antimachia. Versículo 19, ó. Portanto, assim diz Yahweh, por minha vida o afirmo, certamente te farei cair sobre sua cabeça meu juramento, que desprezou a minha aliança, que violou. Estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado nas minhas malhas e conduzindo por mim a Babilônia,
onde submeterei a julgamento em virtude da sua infidelidade comigo. Quanto à elite das suas tropas, cairá todas a espada, e seus sobreviventes espalharão sobre todos os ventos. Vamos lá de novo, versículo 21. Quanto à elite das suas tropas, cairá a espada, morrerá. E seus sobreviventes serão espalhados para todos os ventos. Ponto. Irmão Edgar, quando fala que quando a elite de suas tropas vai morrer, né, vamos dizer assim, e o sobrevivente será espalhado por todos os ventos, o que quer dizer, irmão Edgar? Ele será espalhado sobre todas as terras, sobre a terra, né, meu amado irmão? Peraí, deixa eu só ler, deixa eu ler de novo aqui. Quanto às tropas, toda espada, tal. Ele vai ser espalhado sobre toda a terra, né? Vai ser espalhado sobre toda a terra. Por quê? Vamos deixar marcado, e vamos a Apocalipse 19. Apocalipse 19. 19. Oi, irmão. Eu posso fazer uma pergunta? Porque eu também estava ouvindo a administração, e essa mesma pergunta que o irmão fez para o irmão Edgar, eu estava com essa dúvida ali hoje. Também estava ruminando um pouquinho. Daí, quando ele fala aqui, que eles serão espalhados aos ventos, né? Que são os filhos desses, né? Os filhos dele. Eles vão estar ainda, mesmo que estarão na terra, mas estarão ali eles estão sendo dominados ali por aqueles que vão estar dominando ele ali com o cetro de ferro, né? Com os reis, né? Seria esse? Vou explicar direitinho para você agora. Ó. Apocalipse 19, versículo 19. Ó, 19. Ó. Vi então a besta reunida com os seis da terra. Ó, com os seis da terra. Aí deixa marcadinho aqui, ó. Ezequiel fala assim, ó. Quanto à elite, ó. Vi a besta reunida com os seis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, a qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com quem seduzia a terra inteira. Né? Que ele fez? Reviveu o Antimachia. Esses são os sinais, dentre outros. Vamos lá. Sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorando a sua imagem. Ó, ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada, que sairá da boca do cavaleiro, e as aves se fartaram em suas carnes. Fazendo o link aqui, ó. Quanto à elite de suas tropas, cairá toda a espada que sai da boca. Só que vai ter aqueles remanescentes, irmãos. Não teve remanescente lá no céu? Quando nós viemos para a terra, não teve um remanescente? Um remanescente que no meio daquele tanto de uma raça indigna de estar lá, não tinha uma tribo, que é Benjamim, que ficou lá? Então, aqui na terra, Satanás fará o mesmo, que ele não cria, ele copia, ele não cria, ele copia. E esses aqui são o mesmo aqui de Apocalipse 20, versículo 7. Aqui, ó, 20, versículo 7, vira a página. Quando se completar os 1000 anos, quer dizer, após o milênio, Satanás será solto, quem? Lúcifer será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, porque eles estão espalhados aos 4 ventos, os 4 cantos da terra. Mostrando o link, irmãos, nítido. Ó, quanto os que completarem os 1000 anos, depois do milênio, Lúcifer será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Por isso que Apocalipse 7, fala assim, ó. Apocalipse 7, precisa abrir não, vou ler rapidinho, ó. Fala assim, ó. Depois disso vi 4 anjos prostrados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Quando você vai lá em Ezequiel 17, fala assim, ó. Quanto à elite de suas tropas, cairá toda a espada. Os seus sobreviventes serão espalhados para todos os ventos. Aí, quando você pega em Apocalipse 20, versículo 7, quando se completar os 1000 anos, Lúcifer será solto e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Traduzindo, dos 4 ventos. Entenderam, irmãos?
Tremendo, não é? Muito maravilhoso, não é? Aí fala assim, ó, Gog e Magog, reunidos para o combate, e o seu número era como a areia do mar. Por quê? Porque filho da serpente, irmãos, ele se produz muito. É muito que se produz. Então, aqui fala bem claro, ó, reunido para o combate, seu número é como a areia do mar. É o quê? É incontável. Subirão sobre a superfície da terra e cercarão o acampamento do santo. Na onde? A cidade amada. Mas um fogo desce do céu e os devorou. O diabo que seduziram, então, foi lançado num lago de fogo, de enxofre, onde se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Assim seja, irmãos. Os irmãos entenderam essa parte aqui, que eu também vi que os irmãos ficam com dúvida, quanto a elite das tropas e toda cairá a espada, os sobreviventes serão espalhados pelos 4 ventos da terra. Os irmãos entenderam? Entendi, irmãozinho. Ali fala do milênio, né? Fala do milênio. Ele vai ser espalhado no milênio, entendeu? Só que por que eles não vão se rebelar? Por quê? Porque o cetro vai ter cetro de ferro, irmãos. Vamos dizer, nas traduções, não vai passar pano para eles, vai ser cetro de ferro. Eles vão ter que ser reinados com cetro de ferro, firme, duro. Com dureza, né, irmão? Com dureza. Então vai ter que ser por isso que ele... Aí quando Satanás será solto, aí ele vai seduzir novamente, e esses que se procriaram, que estão nos 4 cantos da terra, vai ser o seu exército no final dos tempos, no final do milênio. Entenderam, irmãos? Gratidão, papai. Todos os irmãos entenderam mesmo? O irmão Laís entendeu? Todos os irmãos entenderam? Tremendo, meu amado irmão. Irmãozinho Paulo, irmãozinho Shaul, eu queria entender um entendimento um pouquinho melhor sobre o Emanuel ser o rei de Al-Shalom nesse momento, naquele momento lá de reis, né? Tá, vamos lá. Abre sua Bíblia aí em 2 Reis 24. Vai lá em 2 Reis 24. 2 Reis 24. Abre aí, 2 Reis 24. Abriu 2 Reis 24, irmão? Sim. Deixa eu ver um negócio aqui. Segunda Reis 24, fala assim, ó, 24, versículo 15, ó. Presta atenção. Que Joaquim e Alquim é uma representação de Micaial, e Alcha Micaial. Ele era o rei de Al-Shalom. É uma representação, ele era o rei de Al-Shalom. Ele foi deportado para a Babilônia. Ele veio para a Babilônia. Micaial e seus anjos tiveram ali um livramento e foram jogados para a terra. Entendeu? Para a terra. Sim, certo. Ela deportou, vamos dizer que agora, deportou Micaial para a Babilônia, também deportou de Al-Shalom para a Babilônia. A mãe, o rei, as mulheres, os eunucos e os nobres da terra. Quer dizer, Alcha e Micaial, né? Vamos dizer assim, só Micaial, porque Alcha ficou lá com o manto, né? Micaial foi jogado, foi ter do livramento, veio para a terra junto. Por isso que fala sua mãe, suas mulheres, os eunucos, né? E os nobres da terra. Ok? Esse é o momento que o livramento, Salmos 18. Livramento. Eles foram tirados, não morreram, mas foram tirados de lá e jogados aqui na terra. Ok? Ok. Tá. Ó, versículo 16. Todos os homens valentes, em número de 7.000, ferreiros, artífices, e os números de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio. Porque para nós aqui, irmã, é um exílio. Por mais que Ial deu um livramento, mas para nós aqui é um exílio. Entendeu? Fazendo um link. Salmo 137, que estamos exilados, por isso que nós não louvamos. Ó, vira a página aí, versículo 17. Ó, em lugar de Micaial, o rei de Babilônia, Lúcifer, constituiu rei o seu tio,
mas aqui não é no pé da letra. Vamos colocar assim, um familiar dele, cujo nome mudou para Sedequias. Resumindo, o rei de Babilônia tirou ali o sacrifício perpétuo, né? Vamos dizer, para os irmãos entender. O rei de Babilônia, Lúcifer, tirou Micael, jogou por terra e constituiu um outro rei. Foi ele que constituiu um outro rei. Quem? Emanuel. Entendeu? Porque quando a gente pega Daniel, vai lá em Daniel 8:9. Daniel 8:9. Aqui, ó. Daniel 8:9, ó. De um deles saiu um pequeno chefe, depois cresceu tanto para a direção do sul como no país do oriente, no país do esplendor. Ó. Ele ergueu contra o exército do céu. Aqui está falando de Emanuel. Entendeu? Só que Emanuel, ele jogou o quê? Ele foi lá dentro do templo e ia profanar, ia encostar uma coisa impura, não pode encostar uma coisa pura, senão aquela coisa pura se torna impura, entendeu? Então, neste momento que foi o livramento, nesse momento que Ial tirou nós que estava ali e jogou por terra, entendeu? Isso tudo aqui não foi a cabecinha de Emanuel que planejou, não. Foi o rei de Babilônia, Lúcifer. Emanuel só estava ali, vamos supor, acatando ordem do pai dele, entendeu? Certo. Ó, ergueu-se contra o exército do céu, derrubando por terra o exército e as estrelas, calcando com os pés. Jogou por terra, né? Chegou-se a exaltar contra o príncipe do exército. Por que príncipe? Porque era Micael, neste momento, príncipe do exército. Abolindo o sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário. Ó, e sobre o exército, sobre o sacrifício, tirou o segundo cordeiro, que não precisou passar pela morte, tirou o segundo cordeiro, tirou o sacrifício, e lhe pôs a iniquidade. Derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Se ele derrubou o rei de Al-Shalã, quando um rei mata, vamos dizer assim, derruba, né? Tira o outro rei, ele pega o quê? Os despojos. Então, ele se tornou o novo rei de Al-Shalã por um pouco tempo. Entendeu, irmã Delminha? Sim, entendi. Por pouco tempo, entendeu? Não é que ele é o rei no começo, não. Ele tomou o reinado. Isso aconteceu várias vezes na palavra. Quando um rei toma o reinado do outro rei, ele vira rei. Ou você acha que ele vai só tomar o... Não vai ter alguém que vai sentar na cadeira? Eu entendi, irmãzinho. Gratidão. Entendeu mesmo, irmã? Sim, entendi, sim. Paz, irmão. Irmão Shaul. Oi. Só para curiosidade dos irmãos, esse tio, né, que aqui fala Matanias, cujo nome mudou-se para Sedecias, o significado é Deus é justo. Exatamente. Linkando que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Alguma dúvida, irmãos? Assim seja. Os irmãos, então irmão Paulo, o intuito da live... Oi, irmão. Irmão Paulo, é que ele não é o rei legítimo. Ele não é o legítimo rei. Ele está rei, né? Está como rei. Ele está rei. Ele não é o legítimo rei. Por quê? Porque a cidade chama Ial-Shalã. A cidade de quem? Cidade de Ial. Então, só que por um pouco de tempo, o seu povo ele herdou a herança, mas vieram os inimigos e pisotearam o seu santuário. Quer dizer, os inimigos tiraram eles ali por um pouco de tempo, entendeu? Instituiu um outro rei, entendeu? Os irmãos entenderam? Todos os irmãos entenderam, irmãos? Mas nesse momento, quem está lá como rei sozinho é Lúcifer, né? Quem está lá como rei sozinho é Lúcifer. Por quê? Porque ele agora Emanuel foi jogado por terra, entendeu? Sim. Pelo pai dele, pai dele. Mas quem está lá hoje é Lúcifer, entendeu? Só que Emanuel ainda é o rei da Babilônia, é o rei de Al-Shalã ainda. Entendeu? Ele é o rei de Al-Shalã.
Ninguém tirou ele, ninguém tomou. Ele fez uma aliança com o pai dele. Você viu que ele fala assim, que ele fez uma aliança, só que ele quebrou essa aliança? Sim. Então, ele continua sendo o rei de Al-Shalan neste momento, até ele ser derrotado. Após ele ser derrotado, aí volta o reinado. Após que Satanás for jogado por terra, aí o reinado novamente será de Al-Micael. Entendeu? Entendi. Gratidão. Alguma dúvida, irmãos? Irmão, show. A gente vê essa representação ali com o administrador em Lucas 16 e o administrador que sobe na linha ali em Isaías 22, né? Que está lançado para um lugar espaçoso, né? Farás rolar como uma bola. Aí vai ficar mais claro quando a gente vai nessa passagem de 2 Reis 15, né? Ele foi deportado, né? É uma cópia, né? De Micael, que foi lançado, e ele também, né? Exatamente, uma cópia. Exatamente, irmão Robson. Alguma dúvida, irmãos? Então, o nosso erro não desafio lá não foi por causa de quem está lá agora, que é Lúcifer. Foi porque aqui se refere à passagem em Ezequiel 17:12. Peraí, não entendi. Repete. No desafio fala que, conforme a passagem em Ezequiel 17:12, a quem se refere o rei de Al-Shalan e seus príncipes que foram conduzidos à Babilônia. Mas não está se referindo quem está lá agora, está se referindo à passagem, 17:12. Tudo ele foi feito pela passagem, entendeu? O irmão Delminha, que lá era uma pegadinha mesmo, era para ver se a gente estava atento, é que o texto estava falando, ele estava fazendo a pergunta no texto mesmo, né? Não no ato hoje, né? A gente vê que até no desafio a gente colocou esse texto aqui é referido, esse aqui é o 17, aí fala assim, esse texto é para responder tal pergunta. Então, é baseado naquele texto, entendeu? Eu entendi, irmãozinho. Gratidão. Assim seja. Alguma dúvida, irmãos? Tudo tranquilo? Os irmãos entenderam? A irmã Laide quer falar, irmão. Irmã Laide. Isso. Eu tenho uma dúvida, irmão. Mas, assim, porque vocês estão falando do reino celestial. É uma representação, porque quando o papai Yahusha veio para essa terra, principalmente lá em Al-Shalan, quando eu falo em Al-Shalan, é terrena, ele não foi aceito. E agora vem o Antimachia, né, com o nome de Emanuel, e ele vai ser aceito. É uma representação porque ele vai se tornar rei de Al-Shalan aqui, e ele é rei de Al-Shalan lá em cima? Porque ele vem ser um Micael ou não? Tá, peraí. Repete a pergunta. Porque, assim, antes de eu chegar no Mensageiro da Verdade, eu estava vendo um monte de boatos sobre os povos, os israelitas, né? O povo de Israel falando que o antimachia deles já estavam na terra, porque eles sabem. E aí, por exemplo, ele vai ser aceito, Emanuel, o antimachia, vai ser aceito pelo povo de Israel, terrena. Só que o povo de Israel não aceitou o nosso papai. E eles vão aceitar, né, o Antimachia, né, que é o rei da Síria. Isso é uma representação? Eu tenho que meditar nisso, irmão. Não vou te responder não, porque eu tenho que meditar, entendeu? E eu tenho outra pergunta também. Pode falar. Assim que Emanuel ele recebe a filha da mortal, ele vai no abismo e traz consigo, né, outros seres piores do que ele, né? E juntamente com esses seres, ele se torna o 8º, né? Uma representação. Aí, quando ele é lançado num lago de fogo vivo, ele e o falso profeta, os que estavam nele, né, os espíritos, eles saem, porque fala em Judas 1:6 que eles foram guardados para só no final ser julgado, os que perderam a primazia e que foram parar no abismo. Aí não, eles têm uma dúvida em relação a isso. É para o julgamento, ele vai ser julgado, é para o julgamento. Por isso que fala lá, eles foram guardados para o julgamento, não para serem julgados, e sim para o julgamento, entendeu? Fazer o julgamento. Aí faz um link com aquela.
fazendo link com aquela passagem em Apocalipse 9, se eu não me engano, que aqueles seres híbridos... Deixa eu ver aqui, se é Apocalipse 9. É porque fala na palavra, irmão, que o falso profeta e o antimachia vai ser jogado no lago de fogo vivos, né? Ou seja, no corpo carnal, né? Junto com ele, com certeza, os outros espíritos. O espírito não vai sair, não. Ele vai sair e vai ficar na onde? Ele vai ser jogado junto, entendeu? Entendi. De fato, ele vai ser jogado junto. Agora, a sua pergunta... Peraí, a sua primeira pergunta, eu vou meditar. Eu vou levar para os irmãos a meditar ainda, entendeu? Tá bom. Oi. Eu posso fazer uma pergunta, por favor? No capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19, tá falando aqui, ó, o templo de Zeus, aqui tá falando Zeus, né? Que está no céu. E se abriu e apareceu no templo a arca. Não, irmão, não é tempo de Zeus. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Aí eu queria saber se esse Zeus, que aqui tá no F, né, tá falando que como é que é? No F? Aquele que vem no templo no céu e mais o de Jerusalém, que é o Shalom, né? Tá, ele contém a arca da nova aliança e a habitação é Yahshua Micael? Peraí, não, primeiro, eu não entendi. Não, você está lendo isso? Apocalipse 11, 19. Peraí, 11, 19. Vamos lá. 11, 19. 11, 19. Deixa eu ver aqui. O tempo de Ial, não é tempo de Zeus, não, irmão. É tempo de Ial. Não é tempo de... Deus não tem templo no céu. O templo dele é aqui na terra, lá no Vaticano. É templo de Ial, que está no céu. Não é templo de Zeus no céu. Zeus não tem templo no céu. O templo que está lá em cima é de Ial. Então, o templo de Ial apareceu no templo a Arca da Aliança, quer dizer, Yahshua Micael. Ele é a arca, ele é a imagem de Ial. Houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e uma grande tempestade de granizo. O que tem? Eu não entendi aqui. Qual é a pergunta? A pergunta era que eu estava em dúvida se era de Zeus, porque Zeus continua, Satanás lá no céu, e eu sabia que a representação aqui era Micael, mas como a serpente Satanás imita tudo, que é tudo, né, de Ial, o nosso pai, eu pensava que ele também queria ser o dono daqui de tudo. Entende? O templo que está lá em cima é o templo de Ial. O templo é de Ial, não é templo de Zeus, não. Aqui vai ser restaurado no milênio, né? Vai ser restaurado, não. Vai ser restaurado por nós antes do milênio, né? Porque ele não está estragado. O templo, ele não está... ele está vazio, ele não está destruído. O templo está vazio, ele não está destruído. Nós vamos reconstruir o templo na terra, entendeu? Mas o templo celestial, ele não está destruído, ele só está vazio. Entendi, gratidão. Obrigada. Assim, irmãos. Então, vamos encerrar a administração de hoje. Gratidão, papai, por mais uma administração, né? Os irmãos, creio que os irmãos entenderam. Se não entender, pode perguntar para mim no particular, tá? Eu ouço a mensagem e vejo quando é um ensino difícil, eu volto ruminando porque eu sei que é difícil, não é fácil. A gente viu que hoje a gente perguntou algumas perguntas dos irmãos, os irmãos não estavam entendendo. Então, o nosso foco dos anciões é fazer isso, é poder voltar, é poder ver onde os irmãos estão errando, para poder consertar, e fazer o estudo que para quê? Quando o papai nos dá uma nova revelação, a gente já tem que ter dominado a antiga. Ele não vai dar nada novo se a gente estiver ainda não ter captado a mensagem anterior. Entenderam, irmãos? Gratidão, papai. Então, vamos fazer a bênção sacerdotal? Assim seja. Aí, se algum irmão tiver alguma dúvida, viu? Eu peço que os irmãos me chamam um dos anciões. Pode chamar qualquer um dos anciões e que a gente vai estar aqui para ajudar os irmãos, ok?
Então, vamos fazer a bênção sacerdotal, irmãos. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. A paz de Yalcha a todos, amados irmãos. Uma ótima semana a todos. Adorado. Aleluia, adorado somente aleluia, adorado somente ao seja feita a vontade do papai Yalcha. Tenha uma ótima semana e que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de muitas realizações, né, irmãos? Porque estamos no tempo de vaca gorda nessa terra. Assim seja, irmão. O melhor dessa terra. Assim seja. Gratidão. Assim seja. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz.